Você tem dúvida de como as orações devem ser separadas? Se começa antes da conjunção ou depois dela? Se os verbos devem ser observados? Se tem uma oração intercalada? Você tem esse tipo de dúvida de como as orações devem ser desmembradas? Então você está no lugar certo. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 passos bem práticos para que você resolva essa questão. Ok? Então, fica comigo. Como separar as orações? Em 3 passos bem simples. Seja bem-vindo. Primeiro passo, separe os verbos do período. Cuidado com as locuções verbais e os tempos compostos, porque equivalem a um verbo. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo, destaque as conjunções e as locuções conjuntivas. Mas você não pode esquecer de alguns itens aqui. Existem as orações justapostas, que continuam o sentido da principal sem conjunção obrigatória. Existem também as orações coordenadas assindéticas, que não trazem conjunções. Existem também as orações reduzidas. Está achando difícil, né? Calma. Existem também as orações reduzidas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. Elas são introduzidas por preposições e não por conjunções. Existem também as orações que são introduzidas por pronomes relativos. Lembra dos pronomes relativos? O qual, as quais, que, cujo, etc. Lembra? Existem, então, estas orações que são introduzidas pelos pronomes relativos. Ele inicia uma oração que se intercala, o pronome relativo inicia uma oração que se intercala entre os termos de uma oração. Então, às vezes, fica um pouco mais complexo, mas você, observando, seguindo aqui esses passos, vai dar tudo certo. Terceiro passo, cuidado com as expressões de realce. É que, eis que, pois que. Observe também essas expressões de realce, porque elas podem iniciar as orações. Observe a vírgula, porque, dentre outras coisas, ela também é utilizada para demarcar a separação de segmentos de um período. Está escrito aqui, bem destacado para você. Observe também o ponto e vírgula, porque ele pode ser utilizado para a mesma finalidade. Vamos seguir para a prática. Primeiro passo aqui, hein? Vamos separar os verbos do período, observando o quê? As locuções verbais e os tempos compostos. Primeiro passo aqui, vamos separar. Não vou ler muito aqui não, para a gente não perder tempo. O primeiro verbo aqui, foram. Segundo verbo, gerou. Terceiro verbo, gerou também. Outro, gerou 2 vezes. E o são. Veja, quantos verbos? 4 verbos. O que significa isso? Que este período tem 4 orações. Se são 4 verbos, 4 orações. Então, aqui são 4 orações. Vou mudar aqui, senão você não vai ver nada. 4 orações. 4 orações. Vamos de novo. Segundo período. E foi Jabes, verbo, mais e luz, e sua mãe deu-lhe, dizendo, e dei. De novo, 4 verbos. O que significa? 4 verbos, 4 orações. Período composto por 4 orações. Terceiro parágrafo aqui. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres
que do mal não seja. Olha aqui nossa locução verbal. Não seja afligido. Verbo ser mais particípio. Não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Nosso primeiro tempo composto. Tinha pedido. É um tempo composto. Com os verbos ter e haver, nós temos aqui um tempo composto. Então, quanto às orações, esse aqui de cima eu não dei, né? Propositalmente para poder mudar aqui. Vamos lá. Então, 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos. Se tem 4 verbos, é porque são quantas orações? 4 orações. Parágrafo 3. 1 verbo, 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, 6 verbos. Uma locução verbal, 7, um verbo, 8, e um tempo composto, 9. Então, aqui nós temos um período composto por 9 orações. Se nós temos 9 verbos, 9 orações. Aqui nós temos verbos, 7 verbos, uma locução verbal e um tempo composto. Então, período composto por 9 orações. Vamos para a próxima tela. Já separei aqui os verbos para vocês. E agora nós vamos ao segundo passo, que é separar as conjunções do período. Nós vamos procurá-las aqui. Vamos nós. Procurar as conjunções aqui do período. Então, nós temos esse primeiro E aqui. Temos o segundo E. Eu já estou separando aqui, mas eu preciso te mostrar. Vamos separando aqui. Vamos separar aqui o período. Então, primeira oração, os filhos de Judá foram. Os filhos de Judá foram. Completou o sentido. Ainda não, né? Pérez, Herom, tem os 2 pontos aqui da segmento. Pérez, Herom, e Sobal. E aí temos esse E aqui, ó, tá em maiúsculo, ponto aqui, continuativo. Então, aqui, ó, primeira oração. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Ó, essa aqui vai até aqui, porque já temos começa aqui. Então, aqui nós temos a segunda oração. Esse E aqui começa a terceira oração. Vejam. E Jaate gerou a Alma e a Laade. O ponto e vírgula aqui. Aqui terminou a terceira oração. A quarta oração começa no estas. Até aqui nós temos o quê? Um período composto por coordenação. Conjunções aditivas. Coordenativas aditivas. O E. O estas é um pronome demonstrativo. Aqui essa oração é assindética. Ela não foi introduzida por conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Nós falamos dela aqui, ó. Ok? Então, fechou aqui a quarta oração. Tá? 1, 2, 3, 4. Encontramos 2 conjunções. Próximo período aí. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E aqui temos um E de novo. Ó, temos um E aqui introduzindo. Temos um E aqui, e sua mãe. Deu-lhe o nome, dizendo. É somente uma oração reduzida de gerúndio, ela não é introduzida por conjunção. Temos aqui a conjunção porquanto. Olha aqui a conjunção porquanto. Condores o delo. Então, aqui começou outra oração. Primeira oração, e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Termina aqui a primeira oração. E sua mãe
deu-lhe o nome de Jabez, terminou aqui a terceira oração, a segunda, perdão. A terceira oração é o dizendo. A quarta oração começa em porquanto. Tá certo? Aqui a oração reduzida. Então, nós já localizamos uma oração assindética, uma oração reduzida de gerúndio. Próximo período aí. Começa aqui já com o porquê. Então, já sabe que aqui começa aqui a primeira. O dizendo, nós já isolamos. É uma oração reduzida de gerúndio. Jabez invocou o Deus de Israel, a primeira oração. Aqui nós temos uma conjunção. A conjunção, ela inicia outro período. Está aqui próximo ao verbo, dando continuidade à sequência do pensamento aqui. Se me abençoares muitíssimo. Termina aqui a terceira oração. Temos de novo outro E aqui. E meus termos ampliares. Começa outra oração aqui. Meus termos ampliares. E a tua mão for comigo. Veja, já tem um outro sentido. Dá continuidade aqui, mas essa oração é a primeira, a segunda, a terceira. Essa é a quarta oração. E meus termos ampliares. Temos outro E aqui. Esse vídeo aqui é para quem quer realmente aprender a separar as orações. E a tua mão for comigo. Terminou aqui esta quinta oração. A próxima oração, e fizeres. Olha o E de novo aqui, encontrei outro E. E fizeres. Olha só, e fizeres. Aqui nós temos outra conjunção. Outra conjunção. Que conjunção é essa? Conjunção integrante. E fizeres, termina aqui. E fizeres. Continua a próxima oração. Que do mal não seja aflito. Conjunção integrante. Que do mal não seja afligido. Que do mal não seja... Vamos contar? Primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui começa a quinta oração. Aqui é a sexta. Aqui é a sétima. E Deus lhe concedeu é a oitava. E, começa com E. É a oitava. E Deus lhe concedeu aquilo. Esse O aqui é o aquilo. E Deus lhe concedeu aquilo. É a oitava. A nona que ele tinha pedido. Deus lhe concedeu aquilo. Aqui é pronome relativo. Tá certo? O tinha pedido é tempo composto, seja afligido, locução verbal. Então, quantas conjunções nós encontramos aqui? Encontramos o C, o C, conjunção subordinativa condicional. Encontramos o E, conjunção coordenativa aditiva. Outro E também, conjunção coordenativa aditiva. Outro E, uma conjunção integrante, subordinativa integrante, mais um E, conjunção coordenativa aditiva. E o que é pronome relativo, certo? Então, já fizemos também o segundo passo. Deixei separado aqui, e Deus lhe concedeu. Ok? Tudo aqui separado, aqui as orações. Primeiro período por 4 orações, segundo período por 4 orações. Parágrafo 3 está repetido aqui, mas é o 3 por 9 orações. Ok, separamos. Continuação do primeiro, vamos ver aqui outra oração. Os verbos estão aqui separados. Os verbos estão separados, olha, o entrega, o confia, o fará. As conjunções, só tem uma conjunção, é o E. Então, período composto por 3 orações. A segunda oração é a oração justaposta. Confia nele. Oração que não é introduzida
por conjunção. Vamos seguindo. Terceiro passo. Vamos observar as expressões de realce. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: eis que o nosso Deus, eis que. Gente, o que é a expressão de realce? A expressão de realce, ela tem valor expletivo. Ela pode ser retirada sem nenhum prejuízo para o sentido do texto. Por isso ela é de realce. É só um recurso literário. Então, eis que o nosso Deus é que nos pode livrar. Veja que aqui nós tivemos uma oração adjetiva, introduzida pelo pronome relativo quem, ela foi introduzida aqui no meio, então ela cortou essa segunda oração. Então, a segunda oração fica assim: eis que nosso Deus é que nos pode livrar. Essa segunda oração tem duas expressões de realce. Então, perfeitamente pode ser tirada. Então, o eis que pode tirar. Estou mostrando aqui para você entender bem. E o é que também. Então, a segunda oração é simplesmente assim, ó: o nosso Deus nos pode livrar. Tanto o eis que quanto o é que podem ser retirados sem nenhum prejuízo para o sentido do texto, ok? A terceira oração, a quem nós servimos, é uma oração subordinada adjetiva, explicativa. Tá? Começou pelo pronome relativo quem. A quarta oração é justaposta. Ela também não teve uma conjunção introduzindo. Ela é justaposta, ok? Período composto por 4 orações. E nenhuma delas trouxe conjunção. Esses foram os 3 passos. Agora eu vou te dar uma dica bônus sobre a oração intercalada. Já tivemos aquela, vou te mostrar mais aqui, porque a oração intercalada, ela traz um pouco mais de dificuldade na hora de separar as orações. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, segunda oração. E, ó, temos aqui a conjunção e, por se multiplicar a iniquidade, é uma oração intercalada. A oração intercalada, tida como justaposta. Ela iniciou por uma preposição e não por uma conjunção. Então, a terceira oração começa no e. E o amor, o amor de muitos esfriará. Porque essa oração justaposta, ela se intercalou aqui. Então, as orações que se intercalam não são apenas as orações subordinadas adjetivas. Existem outras orações que também se intercalam, tá? Ela se intercalou aqui no meio. Próxima. Mas aquele, olha, aqui uma oração subordinada adjetiva, que perseverar até o fim, será salvo. Mas aquele, ó, a quinta oração, mas aquele será salvo, que perseverar até o fim, é uma oração subordinada adjetiva. Viu? Então, existe também esse tipo de oração, que não é adjetiva, que também se intercala entre os termos de uma oração, apenas para dar continuação ao sentido da principal, o fluir dela aqui dentro do contexto. E, por se multiplicar a iniquidade, fez uma pausa, o amor de muitos esfriará. Aqui nós temos um período composto por 6 orações. Vou te mostrar agora, bônus 2, que é a oração absoluta. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É um período longo, mas só tem um verbo, então é oração absoluta. Vamos treinar aqui? Vamos fazer aqui rapidinho esse treino. Primeira coisa, separar os verbos. Quais os verbos? Serão e se esquecem. Serão e se esquecem. Ok?
serão e se esquecem. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus serão lançados. Na verdade, aqui é o quê? Uma locução verbal. Locução verbal. E todas as gentes que se esquecem de Deus. Vamos continuar separando os verbos, já volto aqui na primeira oração. Acontecerá, é um verbo. Invocar, outro verbo. Será salvo, uma locução verbal. Terceira oração aqui. Terceiro período aqui. Enfraquece, é o primeiro verbo. É. E o segundo verbo é o é. Vamos agora separar as orações. Vamos, para isso, encontrar as conjunções. Esse período é bem complexo aqui, ó. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Vejam, nós temos aqui o pronome relativo que. Então, na verdade, essa primeira oração termina aqui, ó. Em gentes. Essa é a primeira. A segunda oração é que se esquecem de Deus, uma oração subordinada adjetiva restritiva. Tá? Um período composto por duas orações. Uma com a locução verbal, serão lançados, e a outra com o se esquecem. Ok? Próximo período aqui. E acontecerá. Temos o e, introduzindo aqui. Outra, uma conjunção integrante. Um pronome relativo. Você tem dúvidas para identificar a classificação do que? Vou colocar um cards aqui para você sobre a palavra que. Como classificar a palavra que. E vou colocar também aqui no link de um vídeo como estudar verbos associando ao número 3. Vou colocar esses cards aqui para você, tá? Então, nesse segundo período aqui, primeira oração começa aqui no e, termina depois de acontecerá. A segunda oração continua aqui no que. Que é esse? Conjunção integrante. Que todo aquele. A segunda oração termina em aquele. A terceira oração começa nesse que, pronome relativo, aquele, o qual, invocar o nome do Senhor. Na verdade, aqui, ó, fiz uma coisa aqui não muito certa. Vamos apagar. A segunda oração, ela não acaba aqui. Cadê o verbo dela? O verbo dela foi para aqui, ó. Todo aquele será salvo. Então, a segunda oração continua aqui. A terceira oração acaba aqui em Senhor. Essa aqui é a terceira oração. E acontecerá é a primeira. Que todo aquele será salvo é a segunda. Que invocar o nome do Senhor é a terceira. Todo aquele será salvo. Quem invocar o nome do Senhor é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Vamos seguir. Primeira oração. A esperança demorada enfraquece o coração. Essa é a primeira. A segunda começa no mas. Conjunção coordenativa adversativa. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Esse é um período composto por duas orações. Temos o verbo enfraquece
e o verbo ser. O verbo enfraquecer e o verbo ser. Vamos seguir? Olha só, temos aqui uma expressão de realce. Uau! Comecei aqui pela conjunção, pela expressão de realce. O ser. Temos o e abrir, e, de novo, outro e. Mas vamos marcar agora os verbos. Verbos. Estou, bato. Ah, esquecemos esse e aqui, já vou marcar. Ouvir. Você identificou aí? Eu esqueci aqui, né? Abrir. Entrarei. Porque o certo é começar pelo verbo. Cearei e ceará. Do verbo cear. Ceará do verbo cear, hein? Olha o e aqui. Então, vamos separar aqui as orações. Eis que estou à porta. Essa é a primeira. Uma fala de Jesus aqui em Apocalipse 3:20. E bato. E bato. Segunda oração. Se alguém ouvir a minha voz. Terceira oração. Quarta oração. E abrir a porta. Essa é a quarta oração. Aqui você vai sair daqui sabendo separar as orações muito bem. A quinta oração. Entrarei em sua casa. A sexta oração. E com ele cearei. E a sétima oração. E ele ceará comigo. Essa é a sétima oração. Mas vem cá. Será que são 7 orações mesmo? Vamos contar os verbos? Um verbo. 1, 2, 3. Estou, bato e ouvi. 3. 4, abri. 5, entrarei. Certo? 6, cearei. E 7, ceará. Muito bem. 7 verbos, 7 orações. Próximo aqui. Vamos começar pelo verbo. Não vou começar pela conjunção, pelos verbos. Ouviram, indignaram-se. Então, 2 verbos. Se tem 2 verbos, são quantas orações? 2 orações. Período composto por 2 orações. Aqui já tem alguma coisa bem, ó. E. A primeira oração é essa parte aqui toda, e quando os 10 ouviram isso? Não. Quando os 10 ouviram isto, será a segunda oração. Aqui nós temos essa oração que se intercalou aqui depois do e, uma oração subordinada adverbial temporal, com a conjunção quando. Esse e aqui inicia a primeira oração, mas ele segue para aqui, ó, indignaram-se. A primeira oração começa aqui e continua em indignaram-se contra os 2. Esta é a primeira oração. Começa no e, mas continua no indignaram-se. Viram? Então, esse período é composto por 2 verbos, período composto por 2 orações. Temos 2 verbos e 2 conjunções. Próximo período aí, vamos destacar os verbos. Enfraquece, até já tinha marcado, né? Olha que dica que eu já dei. Seguindo, a esperança demorada enfraquece o coração. Mas, eu acho que a gente já viu essa aqui, hein? Repetiu para frisar bem. Uma
duas orações. Acho que está repetida, fizemos agora há pouco. Não tem problema, não. Para guardar bem. Seguindo. Separar os verbos. Verbo ser é confortará. Vamos fixar bem esse exercício, hein? Guardará. Você nunca mais vai errar a divisão das orações. Tenho certeza, porque essas dicas são ótimas. É o que eu uso sempre. Fiel é o Senhor. Terminou aqui. Aqui nós temos um pronome relativo, o qual nos confortará. E aqui uma conjunção coordenativa aditiva. Fiel o Senhor, que nos guardará. Primeira oração. Segunda oração, já está dividida aqui, ó. E guardará do maligno. Terceira oração. Tá certo? 3 verbos, 3 orações. Um pronome relativo e uma conjunção. Próximo período aqui. Serves e livrará. Nós procuramos os verbos, as conjunções, procuramos pronomes relativos. Nós sabemos que algumas orações não são introduzidas por conjunções, como são as orações justapostas e as orações assindéticas e as orações reduzidas de infinitivo, gerúndio e particípio. Então, 2 verbos significa o quê? Que tem 2 orações. Vamos aqui. O teu Deus. Olha o pronome relativo aqui. Sabe o que significa? Que aqui temos outra oração. Então, aqui temos uma oração subordinativa adjetiva que se intercalou nessa primeira oração. A primeira oração começa o teu Deus e continua aqui, ó. Ele te livrará. É a segunda oração. É a continuação da primeira oração. A segunda é aqui, a quem tu continuamente serves. Caiu meu caderno aqui, não liga não. Vamos lá. 10º período aqui. Isto, começa no isto, mas vamos marcar aqui os verbos. Eu já quero ir direto, mas não é. Não é para ir direto. É para marcar os verbos primeiro. Isto é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento. Nós temos aqui, pelo menos até aqui, onde temos as reticências, uma oração absoluta. Só tem um verbo, se só tem um verbo, é oração absoluta. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então, só tem um verbo, só temos uma oração. Um verbo, uma oração. Vamos em frente? Próximo aqui, vamos marcar os verbos de novo. Martelo, espada e flecha aguda é o homem. Que, aqui temos um nome relativo, levanta, verbo, falso testemunho contra o seu próximo. Então, nós temos 2 verbos. 2 verbos tem o quê? 2 orações. Primeira oração, martelo, espada e flecha aguda é o homem. Essa é a oração 1. A segunda oração, que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Viram? Então, período composto por 2 orações. 2 verbos, 2 orações. Próximo aqui, vamos ver. Tocou, é o primeiro verbo. Conheci e saiu. 3 verbos, 3 orações. Período composto por 3 orações. Vamos separar aqui. Alguém me tocou. Primeira oração. Segunda oração. Porque bem conheci. Opa, bem conheci. Bem conheci, aqui termina a segunda oração. Nós temos aqui
a conjunção coordenativa explicativa. O porquê. Bem conheci. Conheci o quê? Que aqui nós temos uma conjunção subordinativa integrante, introduzindo a terceira oração. 3 verbos, 3 orações. Temos o porquê, introduzindo a segunda oração. Esse porquê é conjunção coordenativa explicativa. E a terceira oração, conjunção subordinativa integrante, começando a terceira oração. Bônus 3, verbos como complementos nominal e verbal. Tá completo aqui esse vídeo, hein? Fica comigo, não vai embora não. Fica até o fim. Vamos marcar os verbos. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e de estar com Cristo. Aqui a minha figura aqui ficou, de estar, o verbo estar com Cristo, porque isto é, então temos o estar, isto é ainda muito melhor. Olha, vamos destacar agora as conjunções. As conjunções, mas de ambos lados, tendo desejo de partir. E tem um E aqui que eu não estou vendo, vocês estão vendo. E de estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Então, primeira oração, que é Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Essa é a oração 1. Segunda oração, tendo desejo. Ah, não destaquei, gente, olha só, é que eu me distraí ali. Tendo desejo. Tendo desejo de partir. É uma oração reduzida. Tendo desejo, não introduz, precisava marcar o desejo. Tendo desejo de quê? De partir. Aqui o verbo está como complemento nominal. Tendo desejo de partir, está como complemento nominal. E de estar com Cristo. De partir e de estar. Na verdade, são 2 complementos nominais. Porque isto é muito melhor. Mas vamos dividir aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e de estar com Cristo. Aqui não começou nova oração, não. Aqui é a continuação da segunda. Aqui é só a segunda. E de estar com Cristo. A segunda é todo esse período aqui. Porque começa a terceira aqui, ó. Porque isto é ainda melhor. É a terceira. Então, de partir e de estar com Cristo são o quê? Complementos nominais do verbo ter. Do verbo ter nada. Complemento nominal é só de nome. É de desejo, do termo desejo, ok? Do termo desejo. Marcar direitinho. Então, de partir e de estar com Cristo é complemento nominal do termo desejo. Desejo de quê? De partir e de estar com Cristo. Complemento nominal, completa o sentido de um nome, tendo desejo de partir e de estar com Cristo. Próximo período aqui, os verbos. Que está lavado, uma locução verbal. Não necessita, necessita. Senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Veja, vamos dividir aqui. Aquele
o pronome relativo aqui. Então, pronome relativo, começa outra oração, que está lavado. Então, a oração 1 começa no aquele. Aquele não necessita de lavar senão os pés. Termina aqui. Que está lavado é a segunda oração. A primeira, então, vem daqui, ó. Aquele não necessita de lavar senão os pés. Pois, introduz outra oração. Então, pois, no mais, todo está limpo. Veja. Aquele não necessita de lavar, é a primeira oração. Que está lavado é a oração subordinativa, adjetiva, restritiva, ela se intercala. Pois, começa a terceira oração, pois no mais todo está limpo. Então, aqui, de lavar é o quê? É o complemento do verbo necessitar, é o objeto indireto, não necessita de quê? Então, de lavar é o objeto indireto do verbo necessitar. Ok? Então, ele faz parte da primeira oração. Vamos seguir. Eis que estou à porta e bato, nós já analisamos esse período aqui. Coloquei ele novamente, mas nós já analisamos. E se você consegue analisar ele aí. Vou deixar para você, se você quiser dar uma pausa e analise, e volta lá no que a gente fez junto, e você vai saber se você acertou. Resumindo, como separar as orações em 3 passos? Se você chegou até aqui, muito bem, parabéns, você está interessado. Fizemos aqui calmamente, analisamos estes períodos, o passo a passo, fiz junto com vocês, para que você veja, na verdade, provavelmente só tem uma pessoa aí, que você veja como você pode seguir esse passo a passo e não errar mais, como separar as orações. Ainda te dei 3 bônus sobre a oração intercalada, te mostrei oração absoluta, te mostrei verbos como complemento nominal e verbal. E esses são meus livros, Português através da Bíblia. Vou deixar o link aqui na descrição da editora, se você quiser fazer uma degustação. Tem também minhas redes sociais, se você quiser me seguir nas redes sociais. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Temos outros vídeos aqui para te ajudar a entender mais a gramática da língua portuguesa e assim você poder avançar na profissão, na sua profissão, avançar no conhecimento da Bíblia, avançar ensinando outras pessoas. Então, seja bem-vindo, continua por aqui. Volte sempre. Tchau!